Dando continuidade na resolução de exercícios preparatórios para AVC, vamos resolver, pessoal, o 7º exercício. Para resolver essa 7ª questão, nós vamos aproveitar uma característica importante dos raios solares, a característica deles serem paralelos, tá certo? Então vamos lá. Um observador nota que um prédio projeta no solo uma sombra de 40 metros. Então nós temos aqui um prédio aqui, tá? Os raios solares aqui em azul, eles são paralelos, eles vão projetar aqui uma sombra, nós vamos chamar essa sombra de S maiúsculo, ok? Uma sombra de 40 metros. Ok? Então, ok. Ele projeta uma sombra de 40 metros no instante em que uma haste vertical de 50 centímetros de altura projeta no solo uma sombra de 0,80 metros de comprimento. Ponto. Determine a altura do edifício. O que você está pedindo aqui é a altura desse edifício. Pessoal, veja bem, nós temos aqui um prédio que projeta uma sombra de 40 metros. Nós temos aqui, olha, uma haste aqui, ó. Uma haste. Essa haste pode ser um cabo de vassoura. Pode ser um cabo de vassoura, uma pessoa em pé pode representar uma haste, ok? Essa haste, ela mede quanto? Uma haste vertical de 50 centímetros. Então, essa haste aqui, ela mede 50 centímetros, ok? Essa haste, ela projeta uma sombra de 0,80 metros. Veja bem, olha só, nós temos aqui dois triângulos aqui, olha. Esse triângulo aqui formado pela face do prédio, a sombra e essa hipotenusa. Esse triângulo aqui formado pelo comprimento da haste, a projeção da sombra da haste e essa hipotenusa aqui também. Pessoal, olha só. Por conta desses raios solares serem paralelos, esses dois triângulos aqui, eles guardam uma relação de proporcionabilidade, tá certo? Esse triângulo aqui, menor, é proporcional a esse triângulo maior, ok? Esses dois triângulos, eles são triângulos que são semelhantes, tá certo? Eu vou chamar essa altura aqui, ó, essa altura aqui, vou chamar de Hzão, H minúsculo. E eu vou desenhar aqui a haste aqui, ok? Maior. Vou chamar essa altura da haste aqui de Hzinho. Vou chamar essa sombra que o prédio forma no solo de S maiúsculo. E vou chamar essa sombra que a haste projeta no solo de S minúsculo, ok? Como esses dois triângulos aqui, pessoal, esse maior, esse menor aqui, são triângulos que são triângulos semelhantes, eu posso fazer uma relação de proporcionabilidade entre os seus lados. Mas tem que ser lados respectivos, tá certo? Então, eu tenho que relacionar a altura do maior com a altura do menor. A sombra aqui, ó, a sombra do maior com a sombra do menor. Então, eu posso fazer o seguinte, essa relação ela já está aqui, olha. Mas o que eu digo para vocês? De que a altura do prédio está para a altura da haste, assim como a sombra do prédio está para a sombra da haste. É essa relação aqui que nós vamos usar para determinarmos a altura desse prédio aqui. Então, aqui ao lado, nós temos os dados dessa questão. Quais são os dados? Veja bem, o que eu quero determinar é a altura do prédio. A altura do prédio é simbolizada pela letra H. Eu não tenho a altura do prédio, então vou colocar aqui uma interrogação, porque é aquilo que eu quero determinar. A altura da haste. A altura da haste eu tenho, o problema da altura da haste que é 50 centímetros, ok? Só que eu não posso, pessoal, trabalhar em centímetros, eu tenho que trabalhar em metros. Então 50 centímetros eu vou dividir por 100, transformo em metro, dá 0,50 metros. Aí eu tenho a sombra que o prédio forma no solo, é 40 metros. O S maiúsculo, 40 metros. E o S minúsculo, que é a sombra que a haste forma no solo, é 0,80 metros. Ok? Agora é o seguinte, nós vamos substituir esses valores aqui nesta equação. Eu quero determinar a altura do prédio. A altura eu não tenho. Eu tenho a altura da haste? Tenho.
Quanto é a altura da arte? 0,5, 0,50 ou 0,5 é a mesma coisa, tá? É igual. Qual é a sombra do prédio? A sombra do prédio é 40 metros. Então é 40 dividido pela sombra da arte. A sombra da arte é 0,80 metros. Vou aqui multiplicar em x aqui, ok? Aí eu vou ter o seguinte, 0,8 vezes h vai ficar 0,80 vezes o h. É igual a 0,5 vezes 40. 0,5 vezes 40. Ok? Vou passar aqui, pessoal. Olha só, existem várias formas de eu resolver essa conta aqui. Eu posso multiplicar esse 0,5 vezes 40. Toda vez que eu multiplico 0,5 vezes um número, o resultado é a metade desse número que está sendo multiplicado. Então, 0,5 vezes 40 é metade de 40. Metade de 40 é 20. 0,5 vezes 40 é 20. Aí eu poderia pegar 20 e dividir por 0,80, tá certo? Mas veja bem, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó, também. A altura é igual a 0,5 vezes 40. Eu vou aqui dividido por quanto? Vou dividir logo aqui por 0,80. Ok? Veja bem que eu tenho 0,5, tenho 0,50. Deixa eu colocar aqui 0,50 aqui, tá? Ok. Olha só, 0,50 aqui. Vezes 40. Tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. 0,5 vezes 40 é igual a 20. Tá certo? 20 dividido por quanto? Por 0,80. Falei para vocês que toda vez que eu tenho um número decimal, eu tenho que transformar esse número decimal em um número inteiro. Então, de que forma eu vou transformar isso aqui no número inteiro? Eu tenho 0,80, eu posso transformar aqui em 8, 8,0. Para me transformar isso aqui em 8, eu tenho que multiplicar aqui o denominador por 10. Só que se eu multiplicar por 10, o denominador, eu tenho que multiplicar por 10 o numerador também. O que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo, tá certo? Então, 200, aliás, 20 vezes 10 é igual a 200. Então, eu vou ter 200 dividido 0,8 vezes 10, a vírgula vai andar uma vez, vai ficar 8,0, que é a mesma coisa que 8. Pessoal, agora 200, olha só, 200 dividido por 8 dá quanto? Eu tenho aqui 20, ó, 20 dividido por 8, se eu colocar 3, 3 vezes 8, dá 24, passa, então tem que ser 2. 2 vezes 8 é igual a 16, subtrai, empresta 1 para cá, ficou valendo de 10, 10 menos 6 dá 4, esse empresta 1 para cá, ficou valendo de 1, o menos 1 é 0. Baixa esse 0 aqui para cá. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8 é igual a 40. Aqui, fechou a conta aqui. Então, o resultado aqui é igual a 25. Então, pessoal, a altura do prédio é igual a 25 quê? 25 metros. Esse prédio é um prédio de 25 metros de altura, ok? Então, a resposta é a alternativa D. Então, o que foi que eu usei, pessoal? Eu usei aqui a semelhança de triângulos, ok? Fiz aqui a relação de proporcionalidade, substituindo nessa equação. Essa equação aqui eu vou dar na hora da prova, tá certo? Fiz uma multiplicação em x, aí isolei aqui o h, fiz as continhas e achei a altura do prédio, ok?